Talvez hoje você tenha acordado e antes mesmo de olhar para o celular, antes de levantar da cama, sentiu aquele peso. Não é dor física, não é nada que você consiga explicar para alguém. É um cansaço que vem de dentro, uma sensação de que o dia que está começando já parece pesado demais. Você sorri, você funciona, você responde às mensagens, cuida de quem precisa de você, mas lá no fundo tem algo que ainda não saiu. Uma angústia que ficou, uma esperança que foi chegando devagar. Se você se identificou com alguma dessas palavras, essa oração é para você. Fica comigo até o final. Não precisa fazer nada, não precisa ter palavras certas. Só abre o coração e vem junto, porque o que a gente vai fazer aqui, agora, é simples. A gente vai conversar com Deus, de verdade, sem fingimento, sem religião demais. Só você, eu e Ele. Antes de a gente começar a oração, quero te dizer uma coisa importante. Você não precisa estar bem para orar. Você não precisa ter fé suficiente, não precisa ter feito tudo certo essa semana, não precisa estar em paz para pedir paz. Às vezes a gente acha que precisa chegar diante de Deus arrumado, organizado, com as palavras certas na ponta da língua, mas Deus não é assim. Ele conhece você antes de você abrir a boca. Ele vê o que ninguém mais vê. E Ele está aqui, agora, te esperando, exatamente do jeito que você está. Mesmo aquilo que você não consegue colocar em palavras, Deus entende. O coração fala uma língua que Ele sempre ouve. Então faz isso comigo. Feche os olhos por um instante. Respira fundo e deixa o dia de hoje ficar de fora por uns minutos. Aqui, agora, você não precisa resolver nada. Você só precisa estar presente, reconhecendo a dor em silêncio. Sabe o que eu aprendi ao longo do tempo? Que a maioria das pessoas carrega um peso que nunca mostra para ninguém. Não porque são fortes, mas porque não sabem com quem falar, porque têm medo de incomodar, porque já cansaram de explicar e não ser compreendidas. Talvez você seja essa pessoa hoje. Talvez você esteja cansado de sorrir, enquanto por dentro tudo parece desmoronando. Talvez você esteja com saudade de uma versão de você mesmo que parece muito longe. Ou talvez você esteja com medo do futuro, de uma situação que não tem solução clara, de uma pessoa que você ama e não sabe como ajudar. Deus conhece o peso que você carrega em silêncio. Aquilo que você esconde dos outros, Ele vê, e não com julgamento, com cuidado. O convite e a entrega. Existe uma coisa que é muito difícil para a maioria das pessoas: soltar o controle. A gente fica segurando situação, segurando relacionamento, segurando preocupação, como se fosse possível resolver tudo na força da vontade. E aí vai ficando pesado, vai ficando exaustivo, vai sugando a alegria da vida. Mas hoje eu quero te convidar para fazer algo diferente. Não para fingir que está tudo bem, não para ignorar o que está te pesando, mas para colocar isso nas mãos de alguém que pode carregar com você. Imagina assim, você está numa tempestade, chuva forte, vento, não dá nem para enxergar o caminho. E de repente aparece um abrigo, sólido, seguro, com espaço para você. Deus é esse abrigo. E Ele não está te pedindo para fingir que a tempestade não existe. Ele está te dizendo: entra aqui, fica comigo, eu cuido. Para quem está com a fé fraca hoje, talvez você esteja me ouvindo e pensando: mas eu nem sei se acredito de verdade, minha fé está tão pequena, já orei antes e não senti nada, já pedi e não recebi. Quero te dizer que isso é mais honesto do que qualquer oração decorada. E Deus não foge da honestidade. Ele não quer performance. Ele quer você, com todas as dúvidas, com a fé pequena, com o coração cansado. A fé não precisa ser grande para mover Deus. Ela só precisa ser real. E a sua é real, porque você está aqui. Então não desiste. Fica aqui comigo, porque a gente vai orar juntos agora. E mesmo que você não sinta nada durante essa oração, alguma coisa vai acontecer. Porque a palavra diz que Deus está perto dos de coração partido.
E se você chegou até aqui, você está procurando. E quem procura, encontra. Agora feche os olhos. Coloca a mão no coração se quiser e ora comigo. Pai, nós chegamos até Ti hoje sem máscaras, com o coração do jeito Tu tá, pesado, cansado, às vezes confuso. E mesmo assim, a gente vem, porque é para Ti que a gente sabe que pode ir. Senhor, Tu sabes o que cada coração aqui está carregando. Tu vês o que ninguém mais vê. Tu conhece aquela situação que a gente não consegue falar em voz alta, aquela dor que a gente esconde, aquele medo que não passa, aquela saudade que aperta, aquela incerteza que pesa. E nós colocamos tudo isso diante de Ti agora, não para esconder mais, não para carregar sozinhos, mas para colocar nas Tuas mãos, que são mãos de cuidado, de poder e de amor. Pai, nós pedimos paz, não a paz que o mundo oferece, que dura pouco e depende das circunstâncias, mas a paz que só Tu podes dar, aquela que guarda o coração, mesmo quando nada ao redor faz sentido. Entra em cada pensamento que está acelerado, entra em cada área da nossa mente que está ansiosa, fala para esse coração que Tu está no controle, que Tu não se esqueceu de nós, que Tu está trabalhando mesmo quando a gente não consegue ver. Senhor, para quem está desanimado hoje, e talvez é exatamente por isso que essa pessoa está aqui ouvindo essa oração agora, eu peço que Tu toca nesse desânimo, que Tu não deixa o cansaço falar mais alto do que a Tua voz, que Tu sopra vida nova nesse espírito cansado, porque Tu és o Deus que renova, que não deixa cair os que estão fraquejando, que sustenta com a Tua mão, e nós precisamos da Tua mão agora, Pai. Pai, para quem está com medo do futuro, do que vai acontecer, do que ainda não tem resposta, de uma decisão que precisa tomar sem saber o caminho certo, eu te peço que Tu ilumina, que Tu guia. Não que Tu mostre tudo de uma vez, porque fé não é isso, mas que Tu ilumine o próximo passo, só o próximo, e que esse passo seja suficiente para continuar andando. Tu disseste que és luz para os nossos pés, não holofote que ilumina tudo até o horizonte, lamparina que ilumina onde estamos. E isso basta, Senhor, basta. Para quem está cansado de ser forte, cansado de segurar tudo, cansado de ser aquele que cuida, mas nunca é cuidado, Pai, eu te peço que Tu cuida hoje, que Tu seja para essa pessoa aquilo que ninguém consegue ser, que Tu abrace com a Tua presença de um jeito que ela sente, que ela saiba que não está sozinha, que nunca esteve. E agora, Senhor, em silêncio, cada um de nós coloca diante de Ti o que ainda está guardado, aquilo que a gente nem conseguiu colocar em palavras nessa oração. O coração fala, Pai, e Tu ouves. Pai, nós agradecemos, não porque tudo mudou agora, não porque a situação foi embora, mas porque Tu está aqui, porque Tu ouviste, porque Tu és fiel, e a Tua fidelidade não depende dos nossos sentimentos nem das nossas circunstâncias. Nós confiamos em Ti. Mesmo sem entender, mesmo sem ver o final, nós escolhemos confiar. Que essa paz que Tu nos dás agora permaneça o dia inteiro. Que quando o pensamento pesado voltar, essa pessoa lembre: eu orei, eu entreguei, Deus ouviu. Em nome de Jesus, amém. Deus ouviu essa oração. Cada palavra, cada silêncio, cada coisa que o coração disse sem precisar de voz. Você não saiu daqui do mesmo jeito que entrou. Às vezes a mudança é sutil, uma leveza no peito, uma respiração mais funda, uma paz que não tem explicação. E outras vezes leva um tempo para perceber. Mas algo aconteceu, porque Deus é assim. Ele não deixa ninguém voltar de mãos vazias de uma oração sincera. Deus não chega atrasado, Ele chega no tempo certo. E enquanto o tempo dele não chega, Ele fica do seu lado. Se essa oração tocou você hoje, escreve amém nos comentários. Ou deixa o seu pedido. Essa é uma comunidade de fé. Alguém vai ler, alguém vai orar junto com você. Você não está sozinho aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Todo dia tem um momento como esse esperando por você aqui. Uma pausa, uma oração, um lembrete de que Deus está presente. Que Deus te cubra de paz hoje.
no seu trabalho, na sua casa, no seu pensamento, no seu coração. Cuida bem de você. Até a próxima oração.